Comecei a perceber que minha melhor amiga estava querendo se tornar muito próxima do meu marido. Então minha atual melhor amiga, vamos chamá-la de Trina, F41, e eu, F34, somos amigas há quase 20 anos. Em 2008 conheci meu agora marido, M35, e com o tempo eles também se tornaram amigos. Trina é solteira e não tem tido muita sorte nos relacionamentos, sempre tem drama, como traição, confusão com ex, querer filhos mas não conseguir encontrar um relacionamento estável e normal, etc. Sempre quis que ela fosse feliz e a apoiei em tudo isso. No ano passado fizemos uma viagem juntas para o aniversário dela, só eu, meu marido e ela, e comecei a notar algumas coisas. Ela desfilava pela casa de maiô ou me pedia para fechar o sutiã biquíni na sala, onde meu marido estava. Usava vestidos muito curtos e sinceramente comecei a sentir que ela olhava para ele de um jeito que você olharia se tivesse uma queda. Ela ria um pouco demais das piadas dele, sempre queria ir onde ele ia e até no supermercado, ficava com ele se nos separássemos. Muitas outras coisas aconteceram, e eu contei ao meu marido. Ele não percebeu no início, mas quando começou a prestar atenção, notou. O que realmente me incomodou foi quando meu marido e eu brigamos. Descobri que ele havia apostado dinheiro da nossa conta conjunta e outra coisa que prefiro não comentar. Fiquei muito chateada e procurei Trina para desabafar. No início, ela parecia do meu lado dizendo: Sério? Ele realmente fez isso? Mas depois descobri que ela mandou uma mensagem para ele perguntando se ele estava bem e basicamente disse: Você sabe como ela pode ser. E que eu às vezes exagero. Isso me soou como um alerta, mas tentei ignorar porque não queria acreditar que ela ultrapassaria limites. Então, na véspera de Ano Novo, Trina normalmente me manda uma mensagem atenciosa de Feliz Ano Novo, mas desta vez não recebi nada. Depois da meia-noite fui olhar minhas mensagens e por volta da 1h da manhã, percebi isso, então decidi enviar a ela um texto longo e sincero, desejando tudo de bom e esperando que todos os sonhos e desejos dela se realizassem. A resposta dela? Um seco. Obrigada, igualmente. Enquanto isso, ela mandou uma mensagem para o meu marido com uma imagem de lótus para a sorte, e uma mensagem longa começando com meu querido. Isso me atingiu. Agora, na próxima sexta-feira será a festa surpresa do meu marido. Convidei Trina semanas atrás, antes de tudo isso acontecer, mas não quero mais ela lá. Chegou ao ponto em que me sinto desconfortável perto dela e prefiro não lidar com isso em um dia que deveria ser especial. Não sou uma pessoa confrontadora, então ainda não disse nada a ela. Só quero desconvidá-la. Mas parte de mim está se perguntando, eu seria a babaca por fazer isso? Estou exagerando? Atualização 1, 9 de janeiro de 2025. Conversei com meu marido sobre isso. Ele disse que já se sentia desconfortável com ela, então removeu-a das redes sociais e bloqueou o número dela sem que eu pedisse. Nosso relacionamento tem uma política de abertura de celulares, então, se eu quisesse, poderia verificar o telefone dele. Mas não sinto que ele esteja fazendo algo errado. Ela é quem está entrando em contato com ele. Ele me mostrou uma mensagem onde diz a ela que não está confortável com o comportamento dela em relação a nós dois. Ele fez isso depois de receber a mensagem dela no Ano Novo e descobrir que ela não me enviou nada. Marquei um encontro com ela amanhã porque quero confrontá-la pessoalmente e ver como ela responde às acusações. Acho que independente de como ela responder, isso marcará o fim de uma amizade de 20 anos. Atualização 2, 11 de janeiro de 2025. Ontem tive a conversa. Como estava bem nervosa com o confronto e o impacto que isso teve em mim, decidi tirar um tempo para mim ontem. Como muitos de vocês previram, ela tentou me manipular para achar que eu era o problema. E sou muito grata a alguns de vocês que deram conselhos e avisos de que isso poderia acontecer. Eu realmente levei isso em conta. Meu marido, vamos chamá-lo de James, e eu começamos a refletir sobre os últimos anos e percebemos mais coisas que não faziam sentido, mas que ignoramos na época. Por exemplo, como ela estava super envolvida nos ajustes do terno do James para o casamento junto com meu cunhado, mas nunca teve tempo para vir escolher meu vestido comigo. Ou como ela organizou minha despedida de solteira com coisas que ela sempre quis fazer. De qualquer forma, aqui está como foi ontem. Nos encontramos em uma cafeteria na cidade onde ela mora. Nós costumávamos morar na mesma cidade, mas me mudei para outra, cerca de 1 hora de distância, para morar com meu marido. Decidi ir até ela porque pensei que poderia sair quando quisesse, ou assim pensei. Cheguei primeiro, ela se atrasou um pouco e chegou toda animada com: Oi, amiga. Estava com saudades. E todo um discurso. Ela me deu uma sacola porque fez uma viagem. Nela, havia um pequeno presente para o meu marido e um presente para mim. Ela comprou chocolates para ele e para mim, um gloss de excitação com feromonil e um lubrificante de cereja e abacaxi. Ela disse, e cito: Se ele ficar todo em cima de você, não me culpe. Isso foi extremamente desconfortável e simplesmente nojento. Ela viu minha reação e perguntou se eu estava bem, dizendo que o presente era só uma brincadeira. Sentamos e fui direto ao ponto. Falei como ela me fazia sentir com seu comportamento, a forma como interagia com James e tudo que vinha me incomodando. E com aqueles presentes, ela piorou tudo. A primeira coisa que ela me perguntou foi: Você fez James me bloquear? Respondi que não, e que ela o deixou desconfortável também. Ela disse que não acreditava em mim, que eu estava sendo insegura e que provavelmente exigi que ele a bloqueasse, porque se eu não fosse insegura,
Não teria medo de perdê-lo para ela. Nunca tive medo disso, porque James me garante que sou tudo o que ele quer, e eu acredito nele. Perguntei qual era o problema dela, e sendo supostamente minha melhor amiga, pensei que ela se importaria mais com a nossa amizade do que com o que meu marido fez. Perguntei diretamente se ela tinha uma queda por ele, e ela negou. Mas disse que achava que ele merecia alguém que o tratasse melhor. Garanto que se eu fosse uma má esposa, James não teria ficado comigo por quase 17 anos. Esse homem é meu mundo. Quando ela disse isso, falei que nossa amizade estava acabada e que eu não queria ela perto de mim, do James ou de qualquer outro membro da minha família. Ela arregalou os olhos e ficou de boca aberta, provavelmente porque eu nunca me defendi assim antes. Ela começou a me atacar, usando todos os pontos fracos que eu tenho sobre mim para tentar me fazer sentir horrível. Com os conselhos e avisos do Reddit e do meu marido, já estava preparada para isso. Disse a ela que entendia porque ainda estava solteira, e sua boca caiu. Joguei os presentes que ela me deu de volta para ela e disse que ela deveria usar aquele gloss de feromonil para atrair homens, porque eu já tenho o meu e não preciso disso. Ela tentou me atacar fisicamente e o barman interveio. Ela começou a gritar várias coisas para mim, e a polícia foi chamada. Contei minha versão da história para o barman e disse que só queria ir embora, mas ele pediu para eu esperar pela polícia, para minha própria segurança. Essa mulher estava como um pitbull louco, tentando vir para cima de mim. Eu não estava com medo, então fiquei sentada esperando. A polícia chegou, expliquei minha história, e me perguntaram se eu queria prestar queixa. Disse que não, que só queria ir para casa. Eles me deixaram ir, e eu comecei a caminhar para a estação de trem. Liguei para meu marido, e ele disse para eu esperar em um lugar específico que ele viria me buscar. Ele estava trabalhando quando fui encontrá-la, então fui de transporte público. Enquanto esperava, vi alguém no canto do olho, adivinhem quem era? Claro, Trina. Ela começou a gritar novamente, dizendo que eu estava tirando tudo dela e que James era como um irmão para ela, nada mais. Disse a ela para me deixar em paz. Ela continuou e continuou. Desta vez, a segurança da estação veio e perguntou se estava tudo bem. Expliquei que queria que ela me deixasse em paz, mas eles disseram que só poderiam pedir isso, pois ela não era obrigada a sair, já que era um lugar público e ela não estava me ameaçando. James chegou cerca de 10, 15 minutos depois. Quando o vi, simplesmente desabei em lágrimas. Essa garota ainda teve a ousadia de se aproximar de James para tentar abraçá-lo. Ele passou direto por ela e foi até mim para me confortar. Quando isso aconteceu, ela começou a gritar com ele, dizendo que tratava ele melhor do que eu. Ele perguntou: "E na sua cabeça maluca, como você me tratou melhor do que minha esposa?" Ela respondeu com presentes. Ele riu alto e disse para ela procurar Jesus, me colocou no carro e simplesmente foi embora. Ela continuou gritando e falando, mas ele a ignorou. Quando saímos, decidi contar ao meu marido sobre a festa surpresa porque no começo eu não acreditava que ela estragaria tudo, mas depois disso, eu soube que ela o faria. Ele ficou surpreso, mas concordou em mudar o local para que ela não pudesse aparecer. Ela começou a encher meu telefone de mensagens. Eu a bloqueei. Ela foi para o Instagram, e eu a bloqueei lá também. Bloqueei ela em tudo que era possível, então, ela continuou usando o telefone da mãe dela, e eu só fui bloqueando. À noite, outra amiga minha me mandou uma captura de tela dela dizendo que havia compartilhado o convite com todos os detalhes e a legenda "Sinta-se à vontade para se juntar". Uma coisa é certa, essa amizade terminou oficialmente e é um alívio. O que acho, só mostra que eu estava andando sobre cascas de ovo por muito tempo. Hoje, entrei em contato com o local oficial para mudar a localização e adicionei o aviso de que ela convidou estranhos. No próximo sábado, vamos celebrar o aniversário do meu marido, e embora o elemento surpresa da festa tenha ido embora, ainda há muitas outras surpresas a caminho. Quando leio tudo de volta, parece algo saído direto de um filme. Muito obrigada a todos pelos conselhos e pelo apoio. Realmente aprecio muito.